E para lembrar a passagem de figuras importantes pela história de Paranaguá, alunos da Unespar tiveram aula diferente neste domingo. A nossa equipe mostra como foi. Uma verdadeira aula, desta vez fora das salas. Uma aula, digamos que prática, uma ida a campo. Alunos do 3º e 4º ano do curso de História da Universidade Estadual do Paraná, campus Paranaguá, a Unespar, puderam ter um domingo de muito conhecimento. E foi aqui dentro do cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo que os alunos puderam conferir bem de pertinho histórias dos túmulos e de personalidades importantes da cidade. Na data em que Paranaguá completou seus 370 anos, foi dia de relembrar e de aprender. Este professor da disciplina de História do Paraná foi quem os levou. As idas a campo já faz parte da sua disciplina. Eu passo por vários locais de Paranaguá, praças, prédios, igrejas, e essa é uma das partes das nossas aulas, que fala justamente sobre a questão do cemitério, da função dos cemitérios, a questão da arte dentro dos cemitérios e a história, neste caso de Paranaguá, dentro do cemitério Nossa Senhora do Carmo. Isso se complementa com aulas dentro de sala, onde eu projeto slides, antigos sobre esse cemitério e sobre a cidade de Paranaguá. Então ajuda a trazer maior conhecimento para os nossos alunos, que serão professores. O cemitério de Nossa Senhora do Carmo é um dos mais antigos do Paraná. Não é possível saber ao certo, segundo o professor, a data de fundação, mas acredita-se que foi por volta de 1836 que passou a abrigar os mortos, que antes eram enterrados dentro de algumas igrejas. Dentro do cemitério existem em média 100 túmulos históricos, construídos há mais de um século. Túmulos que apresentam detalhes arquitetônicos que chamam muito a atenção de quem passa por aqui. A ida ao cemitério pôde esclarecer fatos curiosos. Com a Revolução Federalista em 1894, 2 soldados abriram o próprio túmulo e foram fuzilados e enterrados ali mesmo. Famílias com poder aquisitivo, pessoas consideradas importantes na sociedade, tinham seus túmulos com dimensões arquitetônicas diferenciadas, como o médico Dr. Leocádio, que faleceu em 1886. Em razão da sua morte e pelo seu trabalho, ele acaba sendo muito procurado dentro do espiritismo. Tanto é que o espiritismo no Paraná é chamado Dr. Leocádio, é uma figura que está em todo o Brasil muito respeitada. E a questão da colocação das lajotas se dá em razão de que tinha muita vela, então sujava, queimava, como vocês podem notar aqui. Fazem muitas orações para ele. Ele é o autor do hino Nossa Senhora do Rossio, tá? Um católico fervoroso. A importância de estudar e estar presente nesse local é porque, acima de tudo, o cemitério ele reproduz o espaço urbano da cidade e assim os seus tempos. Então aqui a gente tem diversas classes sociais e diversas classes de vários tempos, né? Então, a história de Paranaguá, assim como qualquer outro lugar, a gente consegue conhecer a história da localidade através do cemitério. Na verdade, eu tinha um conhecimento muito pequeno do que era o cemitério. Eu conheço bastante da parte histórica externa daqui do cemitério da cidade. Mas é a minha primeira visita ao cemitério guiada por um professor que tem conhecimento sobre a importância desses túmulos. Então, pude conhecer como a história da cidade evolui junto com os mortos também, né? As pessoas vivem, morrem, e quando elas morrem, elas deixam um legado também, que é a sua importância política, a sua importância pública. Então, as pessoas mais importantes, mais relevantes, mais poderosas, construíram efígies para se lembrarem delas. E acho que a gente tem que valorizar isso também, não deixar que se esqueça as pessoas, porque elas fizeram esse esforço, a gente viu vários túmulos aí maravilhosos, grandiosos, foi um esforço da população de Paranaguá para criar isso. Então, acho que a gente tem que valorizar, e eu aprendi muito isso hoje. A importância dessas pessoas também e quanto elas se mantiveram vivas, mesmo depois de mortas, pelo menos no nosso cemitério. Caminhamos mais um pouco e conhecemos o cruzeiro, que representa a cruz de Cristo. Aqui muitas pessoas fazem as orações, acendem velas, para as pessoas que já partiram e que estão enterradas em outras localidades. No cemitério, muitas pessoas que na época fizeram diferença na sociedade parnanguara e que deixaram seu legado, como prefeitos, vereadores e como professores. Pessoas que foram importantes e que ajudaram a construção da história de Paranaguá. Pessoas importantes que construíram a história de Paranaguá, não só dos 370 anos, porque todo mundo diz, aniversário de Paranaguá, 370 anos, porque hoje é 29 de julho, nós estamos comemorando os 370 anos de elevação à categoria de vila.
de Nossa Senhora do Rosário. Paranaguá existe muito tempo antes de 1648. Alguns colocam 440 anos, outros colocam 468 anos. Tudo depende de uma questão de datas que são colocadas. O que a gente comemora é a elevação à categoria de vila. E boa parte dessa história está onde? Dentro das igrejas antigas de Paranaguá e aqui no cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo. Um abraço, professor Vistuba, sempre dando uma aula pra gente aí. E no cemitério tem muitas histórias, sim. Se a gente enterra uma pessoa, mas não enterra a história que ela deixa jamais. Sentimento. Vamos